3060 de 8, 3060 de 12 e a 3060 Ti. Qual vale mais a pena? Vamos ver. Antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal que a gente sempre vai trazer várias comparações e várias builds de PC para você conseguir ver o que encaixa melhor no que você quer, beleza? Então, bora direto para as especificações de cada uma delas. Bora lá então, a RTX 3060, ela tem 8 GB, esse modelo que a gente está vendo agora, ela é memória tipo de GDDR6, que nem as outras que a gente vai ver, e a largura de banda dela é de 128 bits. Isso é algo que você vai ver que os três modelos se diferem, a largura de banda de cada um é uma largura diferente. Esse modelo de 8 GB da 3060 foi lançado em outubro de 2022, mais de um ano, mais de quase 2 anos depois do lançamento da 3060 original, que é a de 12 GB, que lançou em janeiro de 2021. Então é um modelo um pouquinho mais novo, mas é aquilo, mesmas tecnologias, menos VRAM e uma largura de banda menor também. Escolhendo esse modelo, você vai ver que ela vai ter uma performance menor do que uma de 12 GB, mas você vai ver que tem uma diferença boa por questão de preço também. Já a RTX 3060 de 12 GB é também memória DDR6, GDDR6, e a largura de banda dela é 192 bits. Então a largura de banda aumenta, o VRAM aumenta, então você vai ter uma performance melhor em jogos que são pesados para a placa de vídeo, beleza? Mas algo que esses dois modelos não se diferem é o TDP. Ambas têm um TDP de 170 watts, mesmo uma delas sendo 8 GB e outra sendo 12 GB, e uma diferença também na largura de banda. E agora o irmão um pouquinho mais velho desses dois modelos é a 3060 Ti, que lançou em dezembro de 2020. Ela tem 8 GB de memória, então a mesma quantidade do modelo de 8 GB da 3060, mais uma largura de banda de 256. Então você pode ver, os três modelos têm uma largura de banda diferente, mas a gente tem uma 3060 de 8 GB e temos a 3060 Ti de 8 GB também. Mas por que ela tem 8 GB? Ela tem menos RAM do que o modelo de 12, mas ainda assim ela é melhor, porque obviamente a largura de banda dela é maior e as velocidades dela também, fechou? Algo que também aumenta nela é o TDP, que vai de 170 para 200 watts. E relativamente falando, uma 3060 Ti padrão tem ali 25% a mais de performance comparando com essas outras 3060 de 8 e 12 GB. E uma coisa importante, para quem que são essas placas? Para quem que serve a RTX 3060 e a RTX 3060 Ti? Ela é para todo mundo que quer ali uma performance excelente no 1080p, mas sem gastar um absurdo. Ela é perfeita ali pro meio das placas de vídeo, não é tão fraca como uma 3050 ou as gerações antigas, mas não precisa ser tão forte quanto uma 3070, uma 3070 Ti para cima. E mesmo assim, como vocês já devem estar vendo, que o preço das 3060, todos os modelos estão descendo, porque o mercado já está se acostumando um pouquinho com as RTX 4000 e o preço das RTX 3000 estão descendo, mas ainda assim as RTX 3000 valem muito a pena, principalmente por ainda ter o DLSS 2 e o Ray Tracing mais otimizado comparado com a primeira geração dos RTX 2000. Também lembrando que a Nvidia já parou a produção das RTX 3060 Ti, mas ainda vai ter muito modelo da 3060 Ti nos próximos anos vendendo, beleza? Modelos novos. E mesmo sendo uma placa excelente para o 1080p, para você jogar qualquer coisa acima de 60 FPS no Ultra, já é uma placa que você consegue dar uma bela de uma brincada no Quad HD. Por exemplo, a minha 3060 de 12 GB, jogo qualquer coisa que eu quero em Quad HD, incluindo Jedi Survivor, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, todos os jogos eu consigo jogar em Quad HD numa 3060 de 12 GB. Obviamente, numa 3060 de 8 GB você vai ter uma performance um pouquinho menor, mas ainda assim é jogável no Quad HD. E nem se compara, nem precisamos falar tanto do 1080p, que vocês já vão ver no teste o quão bom ela é pro 1080p, qualquer um desses modelos. E para algumas pessoas a 3060 Ti já é considerada uma placa meio overkill pro 1080p, porque ela é bem forte já. É uma 3060 Ti, você já consegue ali sem problema nenhum jogar no Quad HD, no Ultra Quad HD, no Ultra Wide, né, sem algum problema, e tem muita gente aí que já faz isso. Você dá uma olhada no YouTube, você vai achar também. E agora, antes de te mostrar o resultado dos jogos, eu quero te dizer um pouquinho do preço de cada uma delas. Hoje, no dia de hoje, na Terabyte, a mais barata que a gente tem, a 3060 de 8 GB, tá saindo por R$ 2.039. Então o preço dela já deu uma caída e pode ter certeza que ele vai continuar caindo também. Mas já tá um ótimo tempo para você comprar sua placa de vídeo, para você não perder tempo e já conseguir jogar o que você quiser. Já a 3060 de 12 GB temos modelos de R$ 2.099 e R$ 2.199.
Obviamente, se você for ver uma Asus, uma Gigabyte, aqueles modelos ROG Strix, aqueles modelos TUF, você vai achar preços bem mais elevados que isso. Mas um modelo mais de entrada de outras marcas como Superframe, Colorful, PNY, Inno3D, Zotac, por exemplo, você já vai conseguir preços muito atrativos. Já a 3060 Ti que a gente tem mais barato no site da tela hoje é a Logitech WinFast, um modelo branco muito bonito, e ela também, né, obviamente, 8 GB de DDR6 e ela tá saindo por 2.797. Então, como você pode ver, principalmente comparando com o começo do ano, o preço dela já despencaram, fechou? Então ela tá com um preço muito atrativo para você que quer montar um setup ou que quer sair ali da sua geração GTX 10, GTX 16, RX 580 para ir para uma geração nova com tecnologias novas também. E agora vamos para o que interessa, que é o resultado em jogos, fechou? Bora lá! Warzone 2.0 no 1080p, na qualidade ultra com o DLSS desligado, a 3060 de 8 GB teve 75 de média, 47 de 1% low, a de 12 GB 80 de média, 47% low, e a 3060 Ti teve uma média melhor em 102 FPS e 1% low de 58. Como você pode ver no caso do Warzone 2.0, que a 3060 de 8 e de 12 GB tem uma performance bem parecida, uma diferença mínima ali de 5 FPS. Isso depende muito de jogo a jogo por questão de otimização única, né, individual. Já a 3060 Ti já teve ali tanto um bump na média e no 1% low, então você pode ver que você vai ter um desempenho melhor no geral com a 3060 Ti. E agora no Cyberpunk 2077, um jogo que é pesado para a sua placa de vídeo, no 1080p High, com o Ray Tracing desligado e o DLSS desligado também, a 3060 de 8 GB deu uma média de 67 e 1% low de 54, a de 2 GB uma média de 77 e 1% low de 61, e a 3060 Ti numa média de 97 e 1% low de 72. Como você pode ver, se difere um pouquinho ali do Warzone, que a 3060 de 8 e de 12 GB tem uma bela diferença, uma diferença um pouquinho maior, comparando com a diferença que tem no Warzone, fechou? Isso é questão do que eu falei mesmo de desempenho de cada jogo, da performance e otimização para aquele jogo específico. Agora Fortnite no 1080p, na qualidade High, com a distância Ultra, com o TAA ligado e o Nanite desligado, a 8 GB deu uma média de 146 FPS e 1% low de 79, a de 12 GB deu uma média de 164 FPS e 1% low de 82, e a 3060 Ti deu uma média de 200 FPS e 1% low de 97. Outro caso que você pode ver que 1% low da de 8 e de 12 GB não fica muito longe uma da outra, ali de 79 para 82, você pode ver que a diferença do 1% low é bem pequena, mas a média aumenta ali de 146 para 164, que é relativamente grande. E como sempre, a 3060 Ti lá em cima, mesmo tendo menos VRAM que a 3060 de 12 GB. Já o God of War 1080p nas configurações altas com o DLSS desligado, o modelo de 8 GB teve uma média de 77 FPS e 1% low de 68. Já o modelo de 12 teve uma média de 89 FPS e 1% de 78, e a 3060 Ti teve uma média de 112 FPS e 1% de 97. Outro jogo que tem uma diferença ali no 1% low de todos os modelos, e como sempre a 3060 Ti sai na frente. Agora o Spider-Man Miles Morales no 1080p na configuração bem alta, RTX desligado e DLSS desligado também, a de 8 GB deu uma média de 89 e 1% low de 70, a de 12 GB uma média de 99 e 1% low de 74, e a 3060 Ti uma média de 120 e 1% de 77. Como você pode ver, o 1% low de todas essas placas ficaram bem perto umas das outras, entre 70 e 77 FPS, e isso você pode ver que a 3060 Ti, por ter uma quantidade de VRAM menor do que a 3060, fica quase com a mesma quantidade do 1% low, mas mesmo assim dá um bump no seu FPS de 99 para 120 FPS, que faz uma boa diferença na hora que você vai jogar. E lembrando que todos esses testes a gente fez no 5800X 3D para você ter a maior performance possível que a sua placa de vídeo pode dar, beleza? Mas cadê o teste do CS? Cadê o teste do Valorant? Que são dois jogos que a galera gosta muito. Por que a gente não vai testar ela certinho ali e te mostrar resultados exatos? Porque Valorant e CS são jogos pesados para o seu processador. Se você tem ali uma GTX 16, uma GTX 10 para cima, uma GTX 1060 para cima, por exemplo, você vai ver uma performance bem parecida, ainda assim com a 3060 e a 3060 Ti. Por quê? Porque como é um jogo pesado por um processador,
tudo depende do seu processador. O gargalo no jogo não vai ser sua placa de vídeo, mas sim o seu CPU. E com qualquer um desses modelos da 3060, sendo TI ou não, com um processador ali, um Ryzen 5 mais novo, um Ryzen 5 da série Zen 3, por exemplo, ou um i5 de 10ª geração para cima, ou basicamente qualquer Ryzen 5, Ryzen 7, você vai ver ali uma média de 300 FPS sem problema nenhum no 1080p, fechou? Mas cuidado nesses jogos para não ter um processador mais antigo e o seu gargalo ficar muito forte, beleza? Em conclusão, a 3060 de 8 GB é a mais fraca, obviamente, mas ainda assim vale a pena pelo corte de preço que ela tem comparado com a 3060 de 12 GB. E desses três modelos, o que vai te trazer mais desempenho de longe é a 3060 Ti com certeza, beleza? Mas se você está preocupado com jogos com maior quantidade de VRAM, o que pode ser interessante para você é a 3060 de 12 GB. E agora eu quero saber de você, qual delas encaixa melhor no seu setup? Você tem algum desses modelos? Escreve aí nos comentários, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece que a gente tem esse vídeo aqui bem legal mostrando para você como fazer um upgrade no seu PC, beleza? Até a próxima!